Palavra, só antes ouvi o Thales sobre essa questão do MST, do agronegócio, Thales, e como a extrema-direita explora, né? Eles aproveitam, né, dessas ocupações e tudo mais para fazer ataques, né, ao governo e ao próprio MST também. Como é que você vê esse momento do presidente Lula tentando se equilibrar, né? Não desagradar o MST, que é um aliado, mas também não desagradar o agronegócio e a bancada ruralista. Tem um aspecto aí, além do governo, do MST em si e do agronegócio, que é o Eduardo Cunha. Essa votação dessa, dessa urgência O Lira? ontem, do Lira, Eduardo Cunha, não, Tatu Lira. Essa votação dessa urgência para esse projeto ontem não estava na pauta. O Lira colocou ela na pauta e houve uma reunião cedo, de manhã, é uma reunião que tem toda terça-feira, dos líderes com o Arthur Lira, na casa dele, e nessa reunião é que é definida a pauta, o que vai ser votado. E foi acertado ali que não seria votado nada polêmico. Essa é que foi a decisão dos líderes com o Arthur Lira. E o Arthur Lira, ele corre um sério risco com essa votação. Por quê? Porque o Arthur Lira se tornou presidente da Câmara e criou uma certa aura entre os colegas de uma pessoa que, apesar das posições conservadoras dele, cumpre acordos. Ou seja, se ele acerta alguma coisa, ele cumpre. Ele tinha essa imagem entre os colegas. E ontem, diante de ter tido uma reunião em que ele acertou que não haveria na pauta nenhum ponto polêmico, e ele virou a pauta e colocou esse ponto na frente, ele conseguiu que até pessoas, por exemplo, o líder do governo, que era o Zé Guimarães, que é do PT, mas que é tido como um petista próximo ao Arthur Lira, que se dá muito bem com ele, o líder do governo veio à tribuna dizer que que o presidente da Câmara estava rompendo um acordo e que isso daí ia ter consequências para o relacionamento interno na casa, porque os acordos têm que ser cumpridos. E especialmente o Arthur Lira, que fez a fama dele, conseguiu até rachar o PT, ele conseguiu para o bloco dele, fez parte do bloco dele, por exemplo, o bloco oficial que apoia o Arthur Lira na Câmara é o PP, partido dele, União Brasil, mas tem o PSB e o PDT. Ele conseguiu isso à custa de quê? De se colocar como uma pessoa que cumpre acordos. E ontem, o representante do PSB na votação, falando pela liderança, foi também à tribuna dizer: não está sendo cumprido um acordo na frente do Arthur Lira. Então, corre o risco de, às vésperas da mudança, de deixar o cargo, em que ele quer eleger um sucessor, ele perder credibilidade entre os colegas dele. É isso que ontem a votação colocou em xeque. Olha, que tem força, que os conservadores têm força, tem mais força na Câmara, isso tem, é evidente, mas ele está colocando em xeque um patrimônio que ele tinha, não junto à opinião pública, que a opinião pública não tem essa imagem dele, mas dentro da Câmara, entre os colegas, ele tinha a fama de cumpridor de acordo. E ontem ele jogou isso por terra. Pois é, Ronilson, nesse momento o Lira está no embate público com o governo, na figura do Alexandre Padilha, né? E tem toda essa questão envolvendo as ocupações de terra, que também estão. Esse assunto está em pauta, né? A gente está no chamado Abril Vermelho. Minha leitura é que o Lira está partindo um pouco para o tudo ou nada mesmo, está disposto a fazer esse embate com o governo. Numa Câmara com o Senado, mas falando especificamente da Câmara, desculpa, que eu acho que já passou desse lugar uma leitura apenas conservadora. Eu acho que o Brasil era muito mais conservador e polarizado em 2016, 2017, 2015, em torno de todo aquele clima de impeachment
impeachment da Dilma. Agora, eu acho que a gente realmente tem um parlamento que está cada vez mais ocupado por uma radicalização muito forte e com posturas políticas agressivas muito fortes. Então, eu acho que o Lira está realmente partindo com tudo ou nada. Acho que tem uma coisa do poder, de uma leitura, de uma sensação de um poder ameaçado, de uma autoridade ameaçada. Eu concordo com o Thales, né? O Lira vem de uma escola política, né, de acordos que são feitos, né? Para isso essa reunião com os líderes. Nós temos muitas votações na Câmara e, às vezes, dependendo da temática, do apelo popular que ela tem, que funcionam quase como um teatro, porque a reunião de líderes funciona um pouco para isso, para acalmar os ânimos e tentar fazer o mínimo de acordo possível que se manifesta publicamente fora das portas fechadas, né? E o Lula está nitidamente, claramente, rompendo isso, e rompendo porque, de alguma forma, ele está assumindo uma disputa de poder, uma disputa de autoridade, dizendo até onde a autoridade dele vai, assumindo o embate, assumindo os riscos, indo para o tudo ou nada e também dizendo para o governo claramente que ele está indo para o tudo ou nada. Isso como um teste mesmo, no sentido de dizer, vamos ver quem tem mais força e quem pode causar mais prejuízos ao outro. Porque é disso que a gente está falando. Está falando de uma disputa de poder, uma disputa de forças, e a mensagem é, vamos ver quem pode causar mais prejuízos ao outro. Você tem a governabilidade, você tem o governo, você tem o executivo na mão, mas tudo passa por aqui e eu posso te dar muito mais prejuízo. Então, eu acho que o Lira está tomado por um projeto de enfrentamento e cada vez, né, que o governo vai fazendo esses sinais no sentido de abraçar, né, por exemplo, o STF diante dos ataques que ele tem sofrido, o Lira vai radicalizando cada vez mais, com uma base no Congresso cada vez mais radicalizada, né? Esse era e é isso. Você tinha o que era um sonho, né, dessa oposição radicalizada com a CPI do MST, que acabou não acontecendo, né? Como muitas CPIs, ela trouxe elementos, mas ela não causou nenhum prejuízo significativo nem ao MST, nem à relação do governo com o MST. Mas agora essa chance é real, essa oportunidade é real, minimamente de causar um prejuízo público no sentido de um embate e de uma legitimação de reações individuais, que a gente sabe como isso se manifesta com relação ao MST. E mais uma vez, a gente tem também aí a pauta das drogas, que é a outra coisa que a gente vai falar, mas mais uma vez colocando a população refém de uma birra, de um enfrentamento que diz respeito único e exclusivamente a um ego pessoal de manter as fronteiras do seu território e do seu poder. Então, um grande resumo disso é isso. Definitivamente, Lira está partindo para o tudo ou nada para defender aquilo que ele acha que é a extensão do seu poder e da sua autoridade e da possibilidade de dar a última palavra. É isso.